Convidamos para ministrar a terceira palestra, cujo tema será Conceito de Cidade Saudável, o Dr. Juan Carlos Aneiros Fernandes. Dr. Juan é sociólogo, formado pela FEFELESH, USP, doutor em Ciências da Faculdade de Saúde Pública da USP, secretário executivo do Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis, CEPEDOC. Pesquisador do CEPEDOC e da Faculdade de Saúde Pública da USP, nas áreas de promoção da saúde e da avaliação de políticas públicas. Organizador de livro relacionado ao tema das cidades saudáveis, que está em sua segunda edição, intitulado Promoção da Saúde e Gestão Local, editado pela editora UCITEC. Com a palavra, o Dr. Juan. Obrigado, bom dia a todos. Eu queria agradecer primeiro o convite, do vereador Natalini, do meu amigo Benedito, já que esteve conversando conosco lá no CEPEDOC, dizer que é uma satisfação mesmo estar aqui e é muito estimulante estar podendo trazer esta apresentação que eu preparei aqui, porque a gente está falando de coisas muito semelhantes, vocês vão poder ver, mas com entradas muito diferentes, Eu não sou médico, conheço muito pouco das mitocôndrias, mas estou realmente bastante convencido da importância delas agora, E eu vou trazer aqui me pediram para discutir a definição de um conceito de cidade saudável, Talvez, então, discutir esses aspectos que estão sendo trazidos pelos colegas ligados às pessoas, à relação dos pacientes com os profissionais, mas trazer aqui, então, o que significa isto colocado como uma ação social, Talvez, como uma ação política, na vida em sociedade, na vida em grupos, Podia passar o próximo, por favor? Tem alguém com controle? Aqui, tá. Bom, esse é meu e-mail, se alguém depois tiver algum interesse em continuar explorando o tema, O próximo, por favor. Bom, a ideia de cidade saudável é uma estratégia dentro da área da promoção da saúde, que vocês conhecem muito bem, que tem como princípios a concepção holística, essa ideia da integralidade, as pessoas vistas no conjunto das suas necessidades, conjunto da realidade na qual ela está inserida, mais do que um corpo vivo das pessoas, o corpo vivido junto com o corpo vivo, a experiência que as pessoas têm da vida. A cidade saudável, como a promoção da saúde, se preocupa sempre com a implementação de ações intersetoriais, até para dar conta dessa abordagem integral, saber que a saúde se produz para além daquele âmbito dos serviços de saúde, A saúde é uma calçada bem pavimentada, que não te leva a quedas, a saúde é uma boa condição de transporte, a saúde são todos os elementos, Então, a promoção da saúde e as cidades saudáveis tem sempre como princípios buscar essas ações intersetoriais, integrar essas diferentes áreas para produzir qualidade de vida, O empoderamento é um outro princípio importante, esse bastante tocado aqui na palestra do professor Paula agora há pouco, de reconduzir as pessoas às potências que elas têm de fato de se colocarem na relação com o mundo, na relação com os outros, Essa ideia do empoderamento é uma ideia de reviver ali a capacidade que cada um tem de enfrentar a vida e de construir a própria vida, A participação social, um outro princípio importante, está, de certa forma, adjetivada a participação como social, para trazer essa dimensão ampliada da participação, aquela que se dá não só nos fóruns institucionalizados, como a Câmara aqui mesmo, não só a participação formal, mas a participação de organizações, de profissionais, de entidades, de movimentos, Ou seja, a participação ampliada mesmo e para todos os espaços. A busca da equidade é uma das preocupações centrais da promoção da saúde. A equidade produzir condições iguais de desenvolvimento para as pessoas, Combater as iniquidades significa combater as diferenças evitáveis, Que a gente possa usar as diferenças que são
boas e possíveis para todos nós, mas que a gente... é o seguinte aqui, né? Esse aqui. Enfim, a equidade seria criar as condições para que essa diversidade, essas diferenças não sejam injustas, né? Ações muito estratégicas são defendidas pela promoção da saúde, são princípios baseados mesmo na ideia da integralidade, na ideia da intersetorialidade. A gente deve ter várias ações, conjuntos de ações de diferentes tipos para produzir boas condições de vida. E a sustentabilidade, que nós consigamos sempre acumular aquilo que fazemos, aquilo que obtemos, aquilo que melhoramos, fazendo disso um repertório à disposição de nós mesmos e das futuras gerações. A definição clássica de uma cidade saudável foi dada por Hancock e Abdul, que são os formuladores dessa estratégia. Podem ver que isso é feito em 1986, coincide com o ano da Carta de Ottawa, a primeira reunião de promoção da saúde internacional, que define as bases, as linhas gerais da promoção da saúde que é desenvolvida até hoje, né? E a qual tem essas políticas irmãs, como das práticas integrativas, a que se referiu o professor Paulo agora. Ou seja, esse é um movimento que vem em 86 com a ideia de ampliar o conceito de saúde para além da ausência de doenças, né? A saúde como essa possibilidade de se atingir bem-estar, na definição que o professor mesmo trouxe da ONU, o completo estado de bem-estar social, psíquico, enfim, né? E a ideia, então, é que essa cidade saudável é aquela que está criando e melhorando continuamente o ambiente físico e social, fortalecendo os recursos comunitários que possibilitam as pessoas se apoiarem mutuamente no sentido de se desenvolverem seu potencial e melhorarem sua qualidade de vida. Muito próximo à ideia que agora recém-colocada aqui do professor, de conduzir a pessoa à produção da própria saúde, né? Só que isso pensando em grupos, também se aplica, que é o caso da nossa abordagem. Esse destaque em vermelho, fui eu que dei, não foram os autores, para destacar um pouco essa ideia desse processo contínuo, né? De que uma cidade saudável, exemplo do conjunto das ações que se desenvolvem no âmbito da promoção da saúde, são ações processuais, são coisas que você começa a fazer e vai fazendo, né? É um inacabamento próprio dessas ações que a gente está o tempo todo tendo que refazê-las. Assim são as cidades saudáveis também, são processos de produzir melhorias, né? Ou seja, e destaco também a qualidade de vida para ampliar isso para além do campo propriamente do setor de saúde ou das ações voltadas e realizadas pelos serviços ou pelos profissionais de saúde. Nós, na nossa experiência no CPDOC, o CPDOC foi fundado em 2000, nós temos 12 anos, portanto, de trabalho nessa área, e a nossa experiência mostra que não existe uma receita de uma cidade saudável, né? Ou seja, é impossível fornecer uma receita do que é uma cidade saudável. Se nós perguntarmos aqui, se eu perguntasse para vocês aqui o que é uma cidade saudável, todos saberiam dizer o que é uma cidade saudável. E todos saberiam dizer, e dizendo coisas provavelmente diferentes uns dos outros, né? Diferentes e complementares. O que é o rico dessa ideia de saúde ampliada, né? Essa ideia de que a saúde é um conhecimento vulgar mesmo, como diria o Canguilhem, né? Um filósofo que virou um médico, dizia que o conhecimento é vulgar, por quê? Porque todo mundo sabe o que é saúde. Né? Todo mundo sabe o que é estar bem, se sentir bem, como se sente bem, né? Como constrói a própria vida. Da mesma forma, em relação à sua cidade, né? Ao contexto de onde a pessoa mora, tal. Todo mundo sabe o que é um bom ambiente, né? E quando eles não sabem, a gente pode ajudar a lembrá-los, né? Mas, enfim, a ideia da cidade saudável, como nós vimos trabalhando no CPDOC, é essa de que o importante são os atores que querem construir uma cidade saudável, se sentirem à vontade dentro dessa construção para perseverar, né? Para insistir. Aquela insistência do vereador Natalini, né? É um exemplo, a persistência de buscar o equilíbrio é um exemplo, né? Ou seja, então, menos se prender a uma receita, talvez essa ideia do conhecimento, de não conhecer o detalhe, né? Se eu não posso saber o detalhe do que me diz que é uma cidade saudável,
eu preciso saber como que eu a construo, qual é a minha mobilização para isso, né? E isso é o que importa, né? Enfim, eu acho que tem coisas que eu vou identificando como muito similares com essa abordagem da medicina integrativa, né? Que eu conheço muito pouco, sou de outra área, né? Mas, enfim. O que se requer, então, para uma cidade saudável é, por um lado, forte compromisso e atenção aos princípios. É o que nos move, são esses princípios, essa ideia de fazer junto, essa ideia de fazer incluindo as pessoas, essa ideia de combinar diferentes ações, né? E um compromisso de que vamos fazer isto, né? É assim que as pessoas fazem, os grupos fazem, as comunidades fazem. Tomam decisões, querem promover melhorias e perseveram nisto, né? Isso é o que precisa para uma cidade saudável. No Brasil, essas experiências de cidade saudável começaram no início dos anos 90, algumas experiências. Elas são muito voláteis em geral. Uma cidade se denomina uma cidade saudável, em seguida ela se denomina uma cidade de desenvolvimento local integrado e sustentável, e num outro momento ela se denomina uma cidade ambientalmente correta, enfim, são agendas, né? A ideia das cidades saudáveis são acessos a modos de pensar a cidade, modos de pensar a vida na cidade, e pouco importa, a bem da verdade, o nome que se dê à própria estratégia de desenvolvimento local, né? Eu posso nominar minha cidade de saudável, eu posso nominar minha cidade de uma cidade inclusiva, eu posso nominar minha cidade como uma cidade solidária, desde que eu tenha atenção a esses princípios, a gente está falando sempre da mesma coisa, né? Desde que os atores estejam envolvidos para produzir essas situações, o nome, na verdade, pouco importa. Então, essas experiências, na verdade, são muito voláteis. Elas vêm e vão e ressurgem. E um dos grandes fatores intervenientes nessas mudanças são as mudanças de governo. Porque, em geral, as cidades saudáveis incluem o setor público, né? A administração pública, no conjunto de definições de estratégias, de programas, de projetos. E esses projetos mudam com os gestores, né? Daí a importância de, quando pensar a cidade saudável, pensar essas estratégias da promoção da saúde, pensar em fortalecê-las junto aos diferentes grupos e não apenas junto aos gestores. Não que isso não seja uma coisa importante, né? Porque por onde passa alguma tentativa, alguma iniciativa de gestão, de desenvolvimento local, ela sempre deixa suas marcas positivas, né? A gestão vai mudando, os profissionais vão absorvendo novidades a partir das iniciativas desenvolvidas, vão transformando seus modos de fazer a gestão da cidade, né? Mas o importante sempre é pensar que essas experiências de desenvolvimento local, entre as quais a estratégia de cidades saudáveis, elas devem estar sempre buscando o diálogo com o conjunto dos atores, né, para fortalecer novas práticas, né? E eu trouxe aqui, não vai dar para ver direitinho nesse slide, não? Cadê a minha imagem? Aliás, não dá para ver nada. O que aconteceu com a imagem? Deixa eu ver. Ah, está aqui. Isso é de 2000, um estudo de 2000 que mostra as primeiras iniciativas de cidade saudável. De cidades saudáveis, são 13 iniciativas, e ele retrata uma posição das cidades um pouquinho antes de um pleito eleitoral. E depois tem uma outra imagem. Então, não dá para ver essa imagem. Eu perdi um mapa importante aqui, viu? Não sei o que aconteceu. Enfim, as imagens que eu tinha aqui trazido são imagens que mostram como a distribuição das experiências muda em razão das mudanças no contexto da política, da eleição dos governos, né? E tinha um mapa muito mais recente, que realmente não sei o que aconteceu, que sumiu, que ele mostra uma posição em 2006 ele espacializa também 1.300 experiências de agendas de desenvolvimento local no país. Cento e poucas de cidades saudáveis, 500 de Agenda 21 e 800 de desenvolvimento local integrado e sustentável, que era um programa da época do governo ainda do Fernando Henrique, que era da comunidade solidária,
então que estimulava, era um projeto que estimulava ações de desenvolvimento local com esse nome. Então tinha um mapa mas muito cheio de experiências registradas com o estímulo desses programas de governo a nível federal. E numa pesquisa que nós fizemos 2 anos depois, em 2007, 2008 já, quando já não estava em vigência esse programa fugiu o nome agora, Comunidade Solidária, né? Não havia mais experiências de DELIS, né? Ou seja, os mapas eram mais para mostrar como isso tudo, ele se formaliza e se desformaliza muito rapidamente. A grande contribuição da estratégia de cidades saudáveis não é a institucionalização disso como modelo, é o que ela desenvolve quando é implantada. Nesse sentido, algumas experiências importantes, eu trouxe 3 experiências importantes, que são experiências de formação de redes de cidades saudáveis, né? Uma que é essa rede de municípios potencialmente saudáveis, que ele está criado em torno da Unicamp, em torno da cidade de Campinas, mas que envolve cerca de... Isso é o que falta ou isso que foi? Isso já foi. Enfim, são cerca de 40 municípios em torno da cidade de Campinas, que trocam informações sobre modelos de intervenção, práticas de gestão integrada e participativa, que dão instrumentos, desenvolvem instrumentos para facilitar os governos, para ajudar os governos a desenvolverem essas práticas participativas e integradas, né? E tem cidades de fora já dessa região que também compõem essa rede, tem cidades no Amazonas, no Rio de Janeiro, em Minas, como está colocado lá. Isso tem a participação da Organização Pan-Americana de Saúde, da Unicamp, de outras ONGs, e eles já têm várias publicações, ou seja, a estratégia deles é publicar livros relatando experiências dos municípios, de modo a isso poder contribuir para a mudança na gestão no âmbito mais geral. Outra experiência de rede de municípios saudáveis também achei interessante, porque também tem um financiamento do governo do Japão, da JICA, né, essa agência de cooperação internacional japonesa, que apoiou o desenvolvimento da experiência de cidades saudáveis em 5 municípios do agreste pernambucano. São regiões de alta vulnerabilidade social, então são projetos que desenvolvem muito a capacidade de geração de renda, de acesso à educação, são medidas que essas cidades adotam, inclusivas, né, de superação, de promotoras de resiliência. E tem uma outra rede, que é a rede de comunidades saudáveis. Essa não envolve os governos, mas envolve as comunidades no Rio de Janeiro, comunidades de baixa renda. São 60 localidades, também com apoio de uma outra organização, um outro centro de estudos, que é esse CEDAPS, apoio da OMS, da Secretaria de Planejamento, e eles também funcionam na perspectiva do empoderamento, discutem temas com a comunidade, ajudam a comunidade a ler os seus problemas, a fazer diagnóstico dos seus problemas do ponto de vista das condições ambientais e sociais e de vida, os ajudam a encaminhar isso ao poder público, né? E além de fazer programas próprios para segmentos, para jovens, na perspectiva da autoestima, do autocuidado, distribuição de preservativos, ou seja, um conjunto de ações, né? São muitas as ações. Tudo isso tem umas outras experiências também em metrópoles, né? Eu separei aqui o Capela em Ação, que foi uma subprefeitura na cidade de São Paulo, que tentou implementar um modelo de gestão integrada e participativa. Nós no CPDOC acompanhamos isso num processo de pesquisa, que envolvia desde a elaboração de comitês locais de gestão, ou seja, iniciativas bastante inovadoras do ponto de vista da gestão e no âmbito da cidade, com o tamanho de São Paulo, né? Ou seja, uma questão importante também. Aquele ambiente saudável é uma experiência de Curitiba, que já tem muitos anos também, é uma experiência que tem muito foco na gestão das políticas e na perspectiva integrada de gestão dessas políticas, e ele tem uma experiência de 10 anos, parece já.
e que tem influenciado positivamente. Eu trabalho com muitas escolas participam disso, muitas agências do governo participam desse processo. E também em São Paulo tem o Metrópolis Saudáveis, que é o PROAN, uma entidade preocupada com a questão dos riscos ambientais, e o foco deles é a produção de informações, de evidências que possam informar melhor a ação dos governos no enfrentamento dessas situações. Bom, eu estou trazendo esses exemplos para chegar ao ponto que eu queria de fato chegar, que mostrar que o que eu posso colocar como conceitual para a cidade saudável de mais significativo é essa intervenção dela, ou essa contribuição que ela dá à ampliação do espaço público. Né? A parte as institucionalidades que ela pode criar, a parte os processos que ela pode transformar. Então, a grande contribuição dela é essa entrada, essa ampliação do espaço público. Eu encontrei uma foto na internet, infelizmente ela está um pouco escura, né? Mas ali mostra, essa é uma instalação que foi realizada num congresso em Salvador, que discutiu o espaço urbano, né? E a minha impressão é que esta imagem, ela mostra bem como a gente pode ler na situação contemporânea, né? Pessoas cercadas em si mesmas, né? Separadas umas das outras, num espaço que é uma orla marítima, né? Um lugar bonito, mas as pessoas estão todas isoladas e presas, né? A si mesmas. Tal. E o que me incomoda ainda mais nessa imagem é aquele sujeito que passa ao largo, né? Como se nada disso fosse importante, né? Uma indiferença, né? Então eu acho que esta visão do espaço público é o risco, é o perigo da situação presente do ponto de vista social e cultural, né? E sobretudo porque eu estou pensando nesse espaço público na perspectiva colocada e agora? Ah, sim. Na perspectiva colocada por uma autora, que é uma judia, que teve que sair da Alemanha durante o nazismo, se radicou nos Estados Unidos, que é Hannah Arendt. É uma filósofa e cientista política. E o que ela diz sobre o espaço público? Ela diz que o espaço público é o espaço entre dois. É aquele espaço que fica entre eu e o outro, que não é meu, não é do outro, mas é o espaço da relação que estabelecemos um com o outro. Né? Esse espaço é o lugar para dizer, porque nós somos todos capazes de falar. Né? É uma das nossas grandes características da nossa espécie, essa possibilidade de falar. A gente não só é capaz de dizer, mas só nós, segundo essa autora, somos capazes de dizer quem somos. Né? Ou seja, um dos grandes riscos é nós nos convencermos de que nós já sabemos o que o outro é antes de ele dizer quem ele é. Né? Isso é uma prática muito comum, inclusive, pior ainda, quanto mais conhecimento a gente tem, conhecimento específico, né? Mais a gente acha que pode saber exatamente o que o outro é. Né? O que o espaço público traz é a possibilidade de a gente pensar, refletir, que só o outro é capaz de dizer quem ele é. Tá certo? Uma outra, esse lugar do espaço junto, é o lugar, portanto, para emitir juízos. Né? É nesse espaço entre dois que eu digo o que eu acho que está certo, o que eu acho que é saudável, o que eu acho que faz bem para mim, o que eu acho que é errado. Né? Ou seja, o juízo nesse sentido, de afirmar os valores. É na troca que a gente afirma os valores. O que ela diz é que na época da Alemanha nazista, por exemplo, as pessoas tinham juízo sobre as coisas. E pensavam sobre os equívocos que estavam sendo cometidos, mas elas não tinham espaço público para falar sobre eles. Né? É o lugar para encontrar, portanto, esse lugar das relações, esse lugar esse lugar potente do encontro, o encontro do profissional com o paciente, né, a descoberta da potência gerada ali. Né? Quem sabe a gente olhar para a nossa mitocôndria e o encontro ali. E é lugar para consertar. Vejam que esse consertar é com C, não é com S, né? É algo do concerto mesmo, ou seja, reunir aí esses vários sons, essas várias falas, essas coisas diferentes, todas para uma peça, tá certo? Ou seja, tudo isso, segundo essa autora, é o agir humano. Então, meu entendimento é de que o espaço da cidade saudável, a contribuição da cidade saudável, é essa ampliação desse espaço do agir humano, né? O que melhor fazemos, né? De nós mesmos. Aí eu achei essa imagem.
está um pouco modificada, né? Vocês lembram da anterior? Não é? Que é isso? Um sujeito, aquele que passava ao largo, de repente parece que ele não se conformou com aquilo, né? Parece que ele ficou curioso. Peraí, o que é isto? E ao fazê-lo, ao criar esse espaço público, ao trocar isso, ao ir ao encontro, ao falar, ao ouvir, né? Ele mobiliza tudo. Tudo bem, as pessoas continuam nas suas grades, mas elas já estão interagindo, né? E a imagem não está boa, mas a menina que está à direita já está sorrindo, o da esquerda está falando, né? Ou seja, isso é a cidade saudável. Isso é esse tentar fazer diferente. Esse buscar o novo num processo que, enfim, a gente não tem certeza de onde ele vai chegar, mas a gente sabe o que quer fazer, né? Aí eu vou trazer só uma brincadeira aqui com as palavras, né? 2 vocábulos, um em espanhol, o coração, né? Que seria o coração, com a corrazão, ou seja, as coisas potentes da emoção, né? Que o coração simboliza, correspondem também a essa coisa que se pensa junto, né? Que se elabora junto, que é o que eu estou querendo trazer da cidade saudável. E da mesma forma, num vocábulo em francês, que é conhecer, connaître, e connaître, nascer junto, ou seja, criar algo novo junto, não é? Então é assim que eu queria concluir isso aqui. Aqui eu tenho as referências das ONGs, não sei se a organização deve disponibilizar isso depois para os presentes, né? É isso, muito obrigado. Obrigada, doutor Juan. Gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Podemos dar continuidade, então agradecemos ao doutor Juan e convidamos para que tome assento na plateia e convidamos para ministrar a última palestra dessa manhã, cujo tema será o método de saúde Okada e o município de Mairinque, o senhor Rafael Leles, coordenador de enfermagem da UBS Mairinque. O controle está com quem? Mais fácil. Bom dia a todos. Primeiro, eu vim trazer para vocês o resultado de alguns trabalhos desenvolvidos em Mairinque, né? Eu sou coordenador do Departamento de Saúde no setor de enfermagem, coordeno o município todo, né? E não pensem que é fácil desenvolver esse trabalho no sistema público de saúde, é algo inovador. E para isso eu quero uma experiência rápida com vocês, que eu sei que o tempo está curto. Todo mundo em pé, por favor. Todo mundo estava quase aí cansado, né? 4 horas sentado. Eu sei que dá trabalho, uns falam assim, ai, que difícil levantar, né? Mas aí vem minha inspiração, minha mãezona da Moa, a dona Shinosaki ali, ó, quase 90 anos, e sobe morro em Mairinque para poder levar a terapia para o pessoal, né? Cumprimente o colega do lado. Vocês falaram bom dia de verdade para o colega do lado? E sabem o que vocês merecem agora? Uma salva de palmas. Podem sentar. Pessoal, isso aí é que é trabalhar com terapia integrativa, com medicina integrativa. É você parar um pouquinho e sair desse cotidiano, desse algo maçante que vem vindo há mais de 500 anos de Brasil, tá? Que é imposto que a gente tem que trabalhar desse jeito, que tem que ser desse jeito, que saúde pública é de um jeito ou privada de outro. Por que saúde pública não pode ter a qualidade da privada? Por que o pessoal que tem dinheiro para pagar no Einstein não pode ter a mesma qualidade de vida do que uma pessoa que mora em Mairinque, no caso, na minha cidade, que não tem essa condição de pagar? Então é isso que, através dessa parceria Mairinque e MOA, que a gente fez entre o Benedito, a gente está tentando levar para o sistema público de saúde e tentar ser um modelo, né? A MOA para Mairinque, então, é vista como uma grande parceira, tá? Onde eu mesmo sempre falo isso aí, eu sou a experiência disso aí, do fruto do trabalho de vocês. Há 20 anos atrás, não, 20 não, uns 15 anos atrás, eu era um aluno da escola pública que fui visitar a fazenda e lá conheci as práticas e hoje, depois de 15, 20 anos, estou aqui, ó. Estudei, me formei, tudo isso aí. Olha só como a vida dá a volta, né? Então, o fortalecimento. Em 2010, o prefeito de Mairinque, numa visão diferenciada, ele quis trazer as práticas integrativas para a cidade e formou um convênio
o qual foi um sucesso. Onde ali na foto, um pouco escura, a gente tem os membros da MOA trabalhando, aplicando as práticas de terapia integrativa a pacientes com deficiência neurológica, né? E depois de um determinado momento, nós fizemos pesquisas e vimos que os pacientes melhoraram, diminuíram a frequência em pronto-socorro, diminuíram as dores, diminuíram os estresses que tinham, muitos deles psicossomáticos, né? Isso melhorou. Como isso aconteceu? A gente deixou bem claro para a população, porque a gente tinha uma resistência de que o trabalho de medicina integrativa, ele não é de foco religioso. Tá? A gente não tinha foco religioso nenhum com uma igreja ou constituição religiosa. Por quê? Porque senão o paciente que é de um outro vínculo religioso, ele não quer participar. Seja ele católico, seja ele crente, seja ele messiânico, seja ele de qual for, ele não queria participar. Então a gente deixou bem claro que era um trabalho científico. Né? Onde ocorreu a transformação? Exemplo disso aqui é esse paciente. Sofreu um acidente, né? Ficou paraplégico, perdeu os movimentos das mãos, dificuldade, era estressado, era nervoso, tinha crises, ataques, e com o trabalho, exemplo aqui da flor, ele concentra o foco dele, da energia dele que ele tem armazenada, que ele não consegue liberar, porque eu libero energia, ó, eu ando, eu pulo, eu corro. E ele faz o quê? Ele estava na cadeira, então ele não tinha onde extravasar. E com isso ele começou a focar a sua energia, desenvolver esse trabalho de calma, de consciência, e o ambiente familiar dele melhorou. Isso é com essas crianças também, hiperativas, que deixavam as mães estressadas, as vós doidas da vida em casa. E com isso elas começam a focar o trabalho e melhorar. Isso aqui a gente desenvolveu no município. As crianças visitaram desse programa a fazenda, tiveram integração com a alimentação orgânica, levaram isso para suas casas, multiplicaram para suas famílias, e as famílias multiplicam para seus vizinhos. Com o resultado dessa primeira etapa, a gente tem esse garoto aqui. Né? Ele não comia nada de verdura, nada, nada, nada. O negócio dele era só carne, arroz, feijão, carne, arroz, feijão. Olha o prato dele aqui, o que tem. Verdura, olha do lado aqui dele, aqui, ó, uma fruta. A mãe agradece até hoje o Benedito por causa disso. O Dr. Frank, peça lá, celebridade, Mairink, os pacientes desse primeiro programa que ele desenvolveu, chegam lá até hoje no pronto-socorro onde eu trabalho e falam assim, Dr. Frank está aí? Fala, não, aqui ele não está, ele está em São Paulo, não sei o que, a gente explica tudo isso para eles. Por quê? Mudou a vida dessas pessoas, dessas famílias e dessas comunidades. A intenção do programa não é conseguir que o Mairink tem 43 mil habitantes, ou algo um pouquinho mais que isso. Não é fazer uma palestra para 43 mil pessoas, é multiplicar. Que esse foco de 30 a 15 por vez, a gente multiplique. Mudar. No ano seguinte, em 2011, o prefeito, a gente conversando, tentou fazer uma mudança. A gente multiplicou esse curso para as agências comunitárias de saúde, que são um orgulho. Ou seja, no Programa de Saúde da Família, no PSF, tá, que hoje chama Estratégia, as agências comunitárias vão na casa e visitam essas famílias. Pegam determinados bairros, zona de risco, geralmente, e elas vão de casa em casa e visitam as famílias. A gente fez o quê? Capacitou elas nas práticas integrativas. Em todas elas, o empreendimento da MOA com foco em Boquichocada. Como aconteceu isso? Elas foram então na fazenda, tiveram toda uma atenção especial, de motivação em primeiro lugar, porque não adianta impor nada, porque esse trabalho não é imposto, ele é um trabalho de motivação, então elas têm que querer do coração, e quem não quis, a gente não obrigou. Elas fizeram um curso para poder aprender todas as práticas, tiveram certificado. Quem quis aplicar, está aplicando, de um modo ou de outro acaba aplicando. Pode até não aplicar a terapia de bioenergia, mas aplica a terapia da flor, ou aplica a alimentação, ou exercício, que é isso que elas aprenderam. Terapia da purificação, né? E voltamos a falar de novo. Nesse foco a gente deixou bem claro, não é religioso, porque senão a barreira municipal ia ser difícil. Tá? A gente está implantando isso em sistema de saúde público. Fizeram terapia, aprenderam os pontos vitais, os pontos de energia. Eu fiz parte do curso, né, para poder... Como que eu, líder, não sou chefe, sou líder, porque líder é aquele que cumprimenta todo mundo de igual para igual, como eu, como líder, ia poder exigir alguma coisa ou implantar alguma coisa no meu município, se eu não sei fazer. Então isso serve de modelo para qualquer município. Não adianta o chefe vir lá e falar assim, vai ser. Isso é o chefe que faz, vai ser. O líder tem que participar, ele tem que saber o que está acontecendo. E até o prefeito, por incrível que pareça, ele vai, ele participa. Quando a gente faz evento, ele vai junto, ele recebe as terapias. Né? Ele fala da bioenergia melhor do que eu falando, você quer saber. Né? E a formação dele é administrativa. Elas participaram da terapia da flor, terapia do chá, terapia da alimentação natural. Como funciona isso? Não dá para a gente poder implantar no Brasil que o pessoal tome chá. Não dá para falar assim, todo mundo tem que fazer exercício às 7 horas da manhã. Mas o quê? É que, de um modo geral, a família pudesse sentar um pouco na sua casa, na hora do almoço, reunir a família e comer junto.
Ah, eu moro sozinho. Reúna com os amigos, no trabalho. Vamos tomar um café junto, vamos melhorar. Tá? Posso pedir um favor? Um pouquinho de água só? Por favor? Obrigado. Pudesse melhorar essa qualidade de vida, então, no trabalho, no dia a dia. O que isso aconteceu, então? As agentes comunitárias, vindo de casa em casa, elas estimularam que as famílias que tinham aqueles terrenos sujos, com as casas cheias de entulho, cheias de bugiganga, que elas limpassem esses terrenos. Oh, muito obrigado. Licença. Que elas limpassem esses terrenos e ali fizessem horta. Mas não é horta um familiar fazendo, é a família participando da horta, é a família fortalecendo. Exercício, tá? Hoje, a maioria dos senhores aqui não para um pouquinho para fazer exercício. Ninguém para, nem eu paro. Eu trabalho 36 horas. A hora que eu vejo, eu falo, meu Deus, eu não alonguei. Sabe o que eu faço? No meu plantão, no pronto-socorro, a hora que está calminho, eu vou lá dar uma caminhada, paro. O pessoal fala assim, esse rapaz é doido, esse doutor é doido. Eu estou lá alongando, arrumando de branco. Mas tem que fazer, pessoal, é isso que tem que fazer. É como o outro colega disse agora há pouco. Se eu não fizer e não acreditar, como que eu posso passar isso para o próximo? Elas foram certificadas com 3 meses de curso. Tá? Esse curso foi implantado no município. Tem lá um projeto. Tá? Ele é documentado. E como a gente fez isso aí? Colocou em prática, então. Fomos nas escolas, em algumas escolas do município. Estamos indo em mais. Esse programa não é uma coisa para parar. É para continuar, ser posterior. Passar o próximo prefeito e vir continuar. Né? Fomos de escola em escola, em algumas delas, onde as agentes comunitárias, mais os associados da MOA, em parceria, tá? É importante focar a parceria, foram na sala de aula e desenvolveram as terapias. Explicaram para eles um pouco de noção de meio ambiente, de preservação. E, com isso, fizeram eles fazerem as terapias da flor, por exemplo. Olha lá. Aí você pega um aluno, bagunceiro, olha a cara dele que bagunça na sala de aula. Por 1 minuto ele focou, olha só o foco dele na flor. Olha a atenção que ele teve. E essa atenção que a gente tem esse foco de desenvolver, essa atenção dele, para o caderno, para ele poder aprender, para ele poder melhorar. Olha a sala de aula feliz. Não é aquela sala de aula cansada, a professora está fazendo, está ali. Eles estão focados numa mesma pessoa. O olhar deles está todo no mesmo lugar, para frente, querendo aprender. Esse é o diferencial. É mudar com que a educação também seja inovadora. Hoje o Brasil está passando por isso, querendo ser inovador. Levamos isso para a prefeitura, para o passo municipal. Por quê? Como que eu implanto um programa no meu município, sendo que meus próprios funcionários não conhecem? Né? Então levamos isso para a prefeitura e fizemos um seminário com exercício de atividade física e com a flor, com foco. Porque a flor sensibiliza, todo mundo gosta de flor, não tem quem não gosta de flor. Né? Levamos ao gabinete do prefeito, olha a cara das funcionárias. Essas aqui, essas 5, trabalham juntos, trabalham lá no departamento. Tem dia que estão assim, esse aqui. Tá, e tem essas estresses de trabalho. Nessa semana, todas elas referiram que os trabalhos fluíram melhor. Tá? Ou seja, foram verdadeiramente sensibilizadas pela flor. Tá? Com o foco de que não é só a flor, mas a energia nela aplicada. A energia que nós mesmos temos. Como o professor disse, fizemos a mitocôndria funcionar. Né? Olha esse aluno aqui, olha o foco que tem. Olha assim, a sala de aula, os professores integrados, os membros da comunidade, que são agentes comunitários integrados, e as crianças, que são nosso futuro integrado. Qual que é o foco? Essas 20, 30 crianças dessa sala levarem para seus pais. Então, são 20 famílias sensibilizadas. Esse é o foco. E com isso, o sistema de saúde melhora. Que entra o pessoal de gestão lá do fundo do Benedito. Se você tem uma população que previne mais, você economiza mais insumo. E é por isso que a saúde do Brasil está começando a querer falir. Porque a gente gasta muito. A mesma pessoa trata várias vezes da mesma doença. Sendo que, às vezes, a doença está em ordem emocional. Né? Então, é nesse foco que o prefeito abriu o olho. Em economia, em gestão. Os agentes comunitários aplicaram a TPO, está escuro aqui, mas nos professores. E eles também trabalharam melhor. Né? Os agentes comunitários, eles fizeram um trabalho voluntário, tá? De festa para as crianças em bairro carente. E pegaram material para reciclar. Pouparam o meio ambiente. Olha a noção, um programa só, a gente está fazendo tanta coisa. A festa para criança carente, onde os presentes não foi nada comprado. Foi tudo feito das próprias garrafas PETs que a população levou. Então a gente fez o lixo transformar em presente. E as crianças brincaram. Né? Inauguramos, o prefeito nesse ritmo quis melhorar ainda mais a qualidade de vida da cidade. Inauguramos um centro de diagnósticos, onde futuramente, ou nesse centro, ou num hospital que vai ser nesse mesmo prédio, o prefeito quer implantar as práticas de terapia integrativas para os pacientes acamados, internados ali.
Tá? Esse é um projeto que a gente está tentando fazer. É difícil porque burocracia no Brasil não é fácil. Né? Mas o prédio está montado, Benedito foi... Essa comissão aqui da América Latina foi lá em visita técnica, viu o prédio montado, já tem cama, já tem tudo. Falta a parte burocrática, administrativa agora. O Departamento de Saúde, o que ele fez? Tem foco, então, agora, a partir de tudo isso aí. Melhorar o acolhimento do paciente, ele ser melhor recebido, ser recebido com um sorriso, né? Ser ouvido. Melhorar o atendimento materno, infantil e do idoso. Tá? Ou seja, a mãe, a criança e o idoso. Um olhar diferenciado na prevenção e promoção, que é o que o PSF ele preconiza. Né? Ampliação das coberturas e melhores índices. Melhorar a vacina, melhorar índice de natalidade. Tá? Até que a pessoa tenha uma morte com mais qualidade. Tá? Valorização do profissional, porque não adianta nada eu querer cobrar tudo isso se eu não valorizar meu profissional. E atendimento humanizado. A prefeitura está de portas abertas para a MEOA. Tá? Sempre tem, para qualquer um dos senhores. Pensando nisso, a gente falou assim, vamos ampliar mais ainda, vamos qualificar então os professores. Pegamos todos os professores das escolas públicas, todos eles, e fizemos um seminário onde foram desenvolvidos os projetos da MEOA, explicando cada um, as parcerias, como funciona, e os professores gostaram. E com isso, não é que eles vão aplicar a terapia nos alunos, mas a qualidade de ensino melhora. Porque o professor mais estimulado, ele melhora mais e ensina melhor. Fizemos o dia da capacitação, então essa aqui é a diretora administrativa, né, que é uma grande parceira nossa, a Thaís Venere, a diretora de educação, Rosane, e o nosso presidente Benedito, da MEOA do Brasil. No ano de 2012, realizamos o Dia da Saúde. Foi o primeiro evento em abril, a gente vai fazer mais agora para o mês de julho, agosto, enfim, onde os eventos são nos bairros mais carentes do município, onde a meta é atingir 1.000 famílias, e por dia de evento, até 3.000 pessoas. O primeiro evento que a gente fez, teve algumas dificuldades, que foi o primeiro, mas os próximos a gente vai fazer melhor. A gente pecou um pouquinho na divulgação, mas vai tentar melhorar ao máximo. O foco é atingir o máximo de famílias possíveis. Qual é o segredo? É integrar os pilares... Perdão. E qual é o segredo disso? É fazer com que o trabalhador, tá, ele trabalhe com sensibilidade do coração. Ele querer fazer. Subir de casa em casa para melhorar a qualidade de vida do município. Né? E aí tivemos isso aí, um foco do quê? Conversa com o Juan, mais um pessoal aqui, com Camila, com Nataline, com o pessoal, de querer fazer Mairinque progredir para uma cidade saudável. Não é fácil, a gente achou que tivesse essa receita de bolo. Aí Juan, com mais o pessoal, orientou a gente do CPDOC, que não tinha. Mas a gente está caminhando para isso, melhorando a qualidade de vida de uma cidade. Né? E se melhorar de um bairro já está ótimo. A gente mudou a qualidade de vida de uma pessoa. Né? Então, nesse dia, um foco no mestre Mukichi Okada, que ele, há anos atrás, visionário, pensou que isso estaria acontecendo de um jeito ou de outro, na nossa atualidade e vai prosperar para o futuro, a gente fez o quê? Terapia da flor e bioenergia, que é a terapia de purificação Okada, visita nas casas, promoção do lar belo, exercício físico, prevenção odontológica de hipertensão e diabetes, recreação infantil, divulgação da MEOA e a prefeitura em parceria, através de um folder, onde cada morador recebeu, aqui o pessoal confeccionando e fazendo exercício, onde cada morador recebeu em sua casa uma flor, um arranjinho floral desse e um folder, onde as agentes comunitárias explicaram como funcionava, o que era, por quê? Para poder abrir portas. Nem todos vão aceitar, mas de um modo ou de outro, todos estão sensibilizados, que esse é o foco. O hospital, como eu disse, a gente inaugurou, ainda não está aberto, a gente inaugurou, no fim parou em questão administrativa, mas o foco é, assim que ele começar a funcionar, a gente aplicar a terapia de bioenergia nos pacientes acamados ali. Gratuito, rede SUS. Inaugurou também uma feira de produtos orgânicos, tá? E a gente quer trazer essa feira para a zona central de Mairinque. Tá? Hoje está na fazenda, no Zenkiô, mas a gente quer trazer ela para a zona central de Mairinque. Né? O prefeito aqui falando, sempre parceiro e participativo. Né? Se a gente não conseguir fazer o hospital por algum motivo administrativo que dê trabalho, a gente quer fazer o quê? Então, pegar uma unidade de saúde, tá? No caso da unidade central, que tem espaço, tem uma praça do idoso que foi criada nesse contratempo de projeto. Enquanto o pessoal estava estudando, o prefeito pegou a praça central do município, reformou ela inteira, deixou ela linda, com arvorismo, tudo, com foco no idoso. Aqueles brinquedos para idoso, ar livre, tudo. E fica bem na frente dessa unidade de saúde. A intenção é o quê? Terapias na unidade de saúde, que o paciente atravesse a rua e desenvolva o resto lá. Tá? São projetos, né? Projetos demoram, a gente está fazendo devagar para poder solidificar bem a base do que fazer um negócio imenso e daqui 6 meses parar. Né?
Com a formação das ACS, então, o prefeito, ele fez o quê? Fazer o quê? Inserir o método de saúde Okada, o método de saúde Okada o método de saúde Okada com parceria no município com foco em cidade saudável. E esse é o caminho que a gente está tentando tomar. Sabe por quê? Porque o que vale a pena é isso aqui, ó. Uma criança carente, sorrindo. E se a gente conseguir melhorar o futuro dessa criança, uma que seja, a gente já melhorou o país. Tá? Porque uma pode ser o presidente amanhã, pode ser o vereador, pode ser o prefeito, ou pode ser o trabalhador. Mas que ele tenha uma vida digna, e não uma vida que possa correr para o outro lado. Né? E olha aqui, ó, o brinquedo que ele está é reciclável, tampinha de garrafa PET, vasilhame de iogurte que é jogar fora, e está feliz. E ó, a criançada atrás dele, todo feliz também. Né? Uma criança dessa aqui, às vezes, nunca teve uma festa dessa. A gente não sabe. Né? Eu quero agradecer a vocês. Tentei cumprir o prazo, deu certo? 20 minutos, tá? Muito obrigado. Bom dia a todos.